Então, vamos falar um pouco sobre diagnóstico, né? Exatamente. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? É fundamental, né? Hoje eu coloquei no Instagram e coloquei nos stories no status aquela história. Se você quer fazer um tratamento que não seja só sintomático, você precisa de fazer um bom diagnóstico. Isso é fundamental. E uma das coisas mais importantes dentro do diagnóstico é você conhecer os 10 métodos diagnósticos, né? A medicina tradicional chinesa, ela tem 10 métodos diagnósticos. E muitas vezes mesmo, o acupunturista mistura um diagnóstico com outro, sem saber que está fazendo um diagnóstico, sem saber que está fazendo uma diferenciação de síndrome. Porque o diagnóstico, um diagnóstico vai corroborar com o outro. Então, quando você faz um diagnóstico, você vai fazendo usando um método, outro método e outro método. E aí você faz um diagnóstico completo. Aí você vai poder fazer a sua diferenciação de síndrome e escolher um método de tratamento. Vamos usar agora como exemplo o nosso famoso e querido 5 movimentos, que muitas pessoas chamam de 5 elementos. E aí já começa a complicar a questão do diagnóstico. Não são 5 elementos, são 5 movimentos, né? O nome lá em chinês é Wuxing. Wuxing é 5 mutações, 5 movimentos. Por que é movimento? Porque existe um movimento de promoção, um ciclo de promoção, e existe um ciclo de controle. E aí a pessoa vai falar do elemento. Não é elemento, é movimento. A energia, né, o Qi do fígado vai promover, vai movimentar o coração o baço, pulmão, pulmão, rim, fígado. Esse é um ciclo de promoção, é um movimento de promoção. E existe um movimento de controle, que é o ciclo interno. Aí o fígado vai controlar o baço controla o rim controla o coração controla o pulmão e o pulmão controla o fígado. Então, é fundamental entender que nesse método diagnóstico, 5 movimentos, é movimento, não é elemento. Porque quando você começa a raciocinar em termos de movimento, você começa a raciocinar em termos de circulação de Qi Shui. E o que causa as síndromes? O que causa a dor? É a não circulação de Qi Shui. É a estagnação do Qi Shui. Então, é elemento. Não, os elementos estão ali. Mas você tem que perceber o movimento que não está ocorrendo. Não está ocorrendo por quê? Porque tem deficiência de Qi, tem deficiência de Shui, tem deficiência de Qi Shui. Houve uma invasão de um fator externo, frio, calor, vento. Aí você começa a entender o que está perturbando o movimento. A gente estava falando dessa questão do diagnóstico. O que o aluno, o acupunturista, tem a dificuldade de identificar os métodos de diagnóstico. E aí a gente estava dando o exemplo dos 5 movimentos, que muitas pessoas chamam de 5 elementos, né? E, a bem da verdade, não são 5 elementos. Os 5 elementos estão ali, mas o método diagnóstico é 5 movimentos. 5 movimentos dentro desses 5 elementos. Movimentos de quem? Movimento de Qi Shui, né? O movimento do fígado promovendo o coração baço, pulmão, rim, fígado. Então, isso é um movimento.
Esse é o movimento do ciclo de promoção. Existe o ciclo de controle, que é o ciclo interno. Então, você tem que entender o movimento. Porque o que causa dor? O que causa a estagnação? Alguma coisa que impede o movimento. Então, nós estamos utilizando aqui o exemplo dos 5 movimentos para poder explicar que a medicina chinesa tem 10 métodos diagnósticos. E um método diagnóstico corrobora com o outro. Mas como muitas vezes as pessoas misturam os diagnósticos e misturam a maneira de tratar, causa uma dificuldade enorme, né? Eu e Daniel, que a gente já dá aula já há bastante tempo, enquanto a pessoa não consegue compreender esses diagnósticos de maneira isolada, ele não corrobora, ele acaba gerando mais confusão, mais dificuldade na compreensão. É um diagnóstico corroborando o outro. Então, 5 movimentos pode ser corroborado com o diagnóstico de Qi Shui. Então, são 10 métodos de diagnóstico, 10 métodos de Piaget. Além disso, nós temos os 4 tempos diagnósticos, que a gente precisa de estar compreendendo isso dentro da nossa anamnese. A anamnese, ela é um dos 4 tempos de diagnóstico. Mas, no fim das contas, a cereja do bolo, quem vai organizar todo esse diagnóstico é pulso e língua. É aí que está o grande segredo. Fazer anamnese está tranquilo, a gente aprendeu dentro de cada um da área que está trabalhando, da fisioterapia, da psicologia, vários diagnósticos. Mas quando a gente está dentro da medicina chinesa, pulso e língua é que vai fazer a grande diferença. E é exatamente nesse processo de pulso e língua e diagnóstico que a gente está promovendo, né, essa imersão em diagnóstico, ensino de pulso e língua. Então, todo o processo para você compreender pulso e língua depende muito de você compreender esses 10 métodos diagnósticos, um corroborando com o outro. E aquilo que você observou nos diagnósticos, nos métodos de diagnóstico que você fez, vai ser confirmado pelo pulso e pela língua. Tanto naquela situação que está coerente com o que você observou nos seus 4 tempos de diagnóstico, quanto o que está incoerente. E aí é onde a gente vai estar agindo. Muito bonito isso, né, Daniel? Com certeza. E o que a gente vê é muitas pessoas profissionais fugindo, principalmente do pulso e da língua, né? O paciente vai e o terapeuta não olha pulso, não olha língua, e vai simplesmente pelos sintomas. E aí gera aquela frustração tanto no terapeuta quanto no paciente, né? Porque nunca tem aquela melhora realmente que ele gostaria de ter. Você tirar a dor com a acupuntura é muito bom. Mas você estabilizar uma melhora, aí é que está o segredo. Porque senão a pessoa vai lá, se trata o sintoma, tira a dor, ela vai e volta, ela vai e volta. Né? Todo paciente, no fundo, falando em termos ocidentais, ele tem um quadro de crônico agudizado. Então, nós temos aí mais uma observação do diagnóstico. O crônico e o agudizado. Qual é a maior proporção? A maior proporção é crônica ou é o agudo? Como que a gente identifica isso? Todo acupunturista passa por essa situação. Eu fiz uma acupuntura, meu paciente melhorou 30%. Ele não passa de 30%. A melhora dele é só 30%. A melhora dele dura 2 dias, dura 3 dias, às vezes dura horas. O que causa essa diferença? Bom, primeiro é você fazer o diagnóstico correto. E segundo é você compreender que dentro do diagnóstico você tem doenças internas e doenças externas. Isso faz
parte de um método diagnóstico. E a gente tem que saber também que a medicina tradicional chinesa tem duas partes: medicina interna e medicina externa. Medicina externa você tem acupuntura, você tem massagens e os exercícios chineses. Na medicina interna, você tem fitoterapia e dietoterapia. Isso forma os 5 pilares da medicina tradicional chinesa. Então, se você tem um quadro agudo, você vai usar massagens, você vai usar acupuntura, você vai dar continuidade ao seu tratamento com os exercícios chineses. Agora, quando você tem uma doença já interna, uma doença crônica, que já é de deficiência, aí você vai precisar da fitoterapia e da dietoterapia para dar continuidade. Então, aquele paciente que melhorou 30%, o outro melhorou 50%, o que ele melhora é a parte aguda, é a parte externa, é o quadro agudizado. Nossa, eu melhorei muito, mas eu ainda fico com uma dorzinha ali, né? A gente escuta muito isso, né, Daniel? Bastante. E aí fica numa situação. Então, tem que compreender isso. Aquele pouquinho que ficou, aquele tempo que voltou, é o que você tem de crônico. Às vezes é muito. A gente tem insucessos na acupuntura. Eu melhorei muito, mas daqui a pouco a dor já voltou, porque o quadro é muito crônico, é muito interno, é uma deficiência muito grande. A acupuntura move Qi Shui. O paciente tem deficiência de Qi Shui, você vai mover o quê dessa criatura? Eu não tenho que mover. Aí, eu quero tratar uma deficiência com a acupuntura. Pode tratar? Pode, mas vai demorar muito. O paciente não tem esse tempo. Aí você precisa de associar fitoterapia, a dietoterapia, né? Aí vai ter que não fazer exercícios para poder preservar Qi Shui. Então, é todo um escopo, né? É todo um processo, é todo um método de tratamento, aonde muitas vezes a pessoa só tem uma ferramenta, né? Só tem uma perna dos 5 pilares da medicina tradicional chinesa. E ainda se complica um pouco com essa dificuldade de fazer o diagnóstico. Então, a nossa ideia dentro dessa imersão é trazer esclarecimento dentro do diagnóstico, dentro dos 10 métodos de diagnóstico e com ênfase mesmo em pulso e língua, para que a pessoa realmente possa compreender que é um pulso vazio, que é um pulso cheio. Por que ele está cheio na superfície e vazio? E assim, colocar isso de uma maneira simples, direta, sem muito floreio. Porque se você aprender a fazer o básico, você já faz muita coisa. Faz muita coisa. Se você souber posicionar o braço do paciente, se você souber posicionar a sua mão, posicionar os dedos, mover os dedos, todo aquele processo de avaliação do pulso, na medida que você vai aprendendo e adquirindo a movimentação para você perceber o pulso, você vai identificando. Daniel colocou um vídeo no congresso onde o acupunturista estava vendo o pulso com o braço esticado, né? E aí, isso. uma situação que ele foi e ajustou o braço. Ele mexeu o dedo e tal. Ele estava posicionando o braço do paciente, ele estava posicionando a mão dele, posicionando. Então, é necessário que, para você fazer o diagnóstico, todos esses detalhes. Todos esses detalhes. Daniel sabe muito bem disso. Fala aí, Daniel. E é importante a questão do Congresso, foi legal porque deu uma movimentada no pessoal, né? Porque muitas das vezes a gente aqui falando, eles acham, é bobeira, não é tão importante. E aí quando vê no Congresso a raiz da medicina chinesa, né? Os chineses que vieram para o Congresso, dando muito
muita ênfase em diagnóstico, em pulso, em língua, e a importância do terapeuta dominar mais de um pilar, não só a acupuntura, dominar a massagem, dominar a dieta, dominar a fito, aí a gente, né, no geral, vê, nossa, como realmente isso é importante. Então, deu essa sacudida. E esse projeto aí que a gente tinha dessa imersão, já tinha bastante tempo, a gente aproveitou esse gancho do Congresso de Brasília para poder resgatar isso, e muitas pessoas vieram procurar, vocês podiam trazer, né, conteúdo para a gente, imersão, curso de diagnóstico. Então, a gente aproveitou esse momento para poder estar trazendo, fazer essa maratona de lives aí, e para junho a gente vai estar trazendo essa imersão aí de pulso, língua e diagnóstico. E a importância o João falou da deficiência, isso aí eu consegui comprovar na minha monografia, e agora estou ampliando o número de participantes, né, no doutorado. E paciente com lombalgia crônica. Aí a gente tem 3 grupos. Grupo de acupuntura, grupo de fisioterapia, que é com exercício, e o grupo com as 2 técnicas. A gente avaliou amplitude de movimento e dor. A princípio, o grupo que teria as 2 técnicas poderia ter o melhor resultado, mas não. O grupo só da acupuntura teve melhor resultado, tanto em amplitude de movimento, quanto em redução de dor. Ou seja, mostrando mais uma vez que na deficiência, o movimento não é a melhor opção. Precisa regular essa energia. Agora, imagina se nessa pesquisa tivesse a fito. Aí seria 100%. Né? Mas isso aí... Nós temos vários casos que a gente trabalhou junto, né? Você com a acupuntura e eu com a fito, que a melhora foi, assim, espetacular. E casos bastante complicados, né? Bastante graves, né? Então, não é só uma questão da comprovação pelo trabalho que está fazendo. Isso é fundamental. Né? Precisa do trabalho científico, precisa disso estar acontecendo, para a gente comprovar que a acupuntura funciona, o diagnóstico funciona. Olha, isso aqui é deficiência, isso aqui é plenitude. Né? E isso vai fazer a diferença. Isso não tenha dúvida disso. E é exatamente aí que a gente vai se tornar, né, um terapeuta, um acupunturista com qualidade, com resultado. Então, essa imersão, ela vai fazer uma diferença muito grande no trabalho e na vida de quem for participar disso. Porque vai poder ver ao vivo e a cores esses resultados. Vai sentir na ponta do dedo, né, quando você mudar o posicionamento do seu dedo, posicionamento do seu braço, do braço do paciente, você vai perceber. Né? E como a gente já fez alguns cursos de diagnóstico, a gente tem algumas manobras que a gente pede para o paciente fazer, e o acupunturista que está ali treinando vê a mudança no pulso. Muitas vezes a gente está lá com o paciente, ó, você está vendo, pegou o pulso, estou sentindo o pulso. A gente vai e coloca uma agulha e o pulso muda completamente. Aí a pessoa, eu vi. Então ela tem esse paralelo. A gente conhece essas coisas, conhece bem as técnicas, para poder mostrar como ele está percebendo o pulso e como o pulso é importante. Ô João, mandaram uma pergunta aqui. Sim. Você poderia falar um pouquinho mais do diagnóstico, dos 10 métodos? Quais são os outros? Isso aí eu não vou falar muita coisa não, porque isso aí é para a próxima live. Eu falo agora os 10 métodos diagnósticos, né? Mas nós temos Qi-Shui Pianzhen, que é a diferenciação de síndromes por Qi-Shui. Nós temos o Xing, que são 5 movimentos. Nós temos o Pagan, que são 8 princípios. Né? Nós temos métodos de diagnóstico pelos canais. Nós temos 6 níveis energéticos. Liu Jing Pianzhen. Nós temos 4 camadas, que é Sifan Pianzhen.
a gente vai parar por aqui, senão vai ficar complicado. Um método diagnóstico corrobora o outro. Alguns métodos são mais direcionados para a acupuntura. Outros métodos são mais direcionados para a fitoterapia. Por exemplo, Pagan é um método muito mais ligado, afeito à fitoterapia do que a acupuntura. Né? Quando você tem Jin Luo Piansen, quando você tem a diferenciação de síndromes pelos canais, como quando a gente tem a técnica de canal tendino muscular, muitos métodos diagnósticos já têm atrelados a ele a técnica de tratamento, como 5 movimentos. Né? Quando você tem Jin Luo Piansen, quando você tem a diferenciação de síndrome pelos canais, você tem técnicas específicas para ele. Então, se eu estou fazendo Jin Luo Piansen, estou fazendo diferenciação de síndrome por canais, eu vou usar canal tendino muscular. Eu vou usar técnica de punho e tornozelo. Então, é preciso compreender isso. Em falar em termos de tendino muscular, Daniel sabe muito bem como isso funciona, né, Daniel? Oh, bastante. Quem sempre falou, né? Depois do tendino, foi aonde os atendimentos viraram, né? O jogo. O resultado começou a aparecer dentro da fisioterapia. Tanto é que fez parte da minha monografia, agora está fazendo parte da pesquisa do doutorado, e aí vamos levando o tendino muscular. E daqui 15 dias, o lançamento do meu livro também, utilizando o tendino muscular. E aí a importância, né, de fazer o diagnóstico correto, que a gente vê, às vezes a pessoa faz o diagnóstico yin do yang, e aí vai tratar com tendino muscular, vai tratar com 5 movimentos. Identifica uma coisa e usa a ferramenta para outra coisa. Né? Aí bagunça todo o meio de campo. E a importância realmente de estudar diagnóstico, identificar e dar importância realmente ao pulso e à língua, que é o que fecha, né, com chave de ouro o diagnóstico. E aí, para o pessoal ainda ter essa noção, né, a língua ela vai mostrar um quadro mais crônico, algo que veio acontecendo até o dia atual. E o pulso mostra algo mais momentâneo, como que está naquele momento a energia do paciente. Por isso que na hora que você falou, o profissional está ali tomando pulso, aí você vai lá e estimula certo ponto com a agulha, e aí o pulso modifica na hora. Então, tem essa noção de como que as coisas acontecem, né? Então, é bem interessante isso. Quando você tem um quadro agudo, né, você vai ver o quadro agudo pelo pulso. Quando você tem o quadro crônico, você vai ver pela língua. Então, a língua, ela fala muito mais, ela mostra muito mais, diz muito mais para a fitoterapia do que para a acupuntura. Mas o acupunturista precisa de conhecer muito bem a língua. Por quê? Porque ele tem que saber com o que ele vai estar enfrentando. Com que quadro crônico, que deficiência que ele está enfrentando. E aí, ele vai ter uma possibilidade de poder fazer um tratamento com muito mais presteza, com muito mais detalhe. Então, ele vai poder falar assim, olha, antes de eu nutrir esse paciente, de eu mover essa energia, eu vou primeiro trabalhar, vou tirar a estagnação dele. Porque se eu não tirar a estagnação, eu não vou conseguir mover, porque ele tem muito pouco ti, tem muito pouco chuê. Então, o simples fato de eu utilizar uma técnica para desobstruir canais, quando eu vou estar usando vasos maravilhosos para poder desobstruir, o resultado vai ser muito melhor. Então, quando ele vai fazer o processo de tratamento, todo o tratamento que ele vai fazer, toda a técnica que ele vai utilizar, ele conhecendo a energia que o paciente tem ali na hora e o tamanho da deficiência, o quadro crônico dele, ele pode fazer uma estratégia de tratamento muito mais específica, muito mais assertiva. E isso depende
desse diagnóstico, depende dessa observação da língua, depende dessa sensibilidade de ter a técnica correta, o método correto para pegar o pulso. Tem mais alguma pergunta aí, Daniel? Deixa eu dar uma olhada aqui. A pergunta que é verdade que no pulso consegue descobrir o sexo do bebê? Consegue sim. Consegue sim. Não é logo nas 4 primeiras semanas, né? Porque o sexo do bebê ele vai ser determinado mais um pouquinho lá na frente. Mas assim que biologicamente ele foi já determinado, o pulso vai mostrar isso. E fazer que nem o outro, modéstia à parte, eu sei fazer isso muito bem. Ainda continuo com o meu 100% de acerto. Muito Você bom. já viu isso eu fazer algumas vezes, né, Daniel? Exatamente. Aí, Às vezes eu estava dando aula, uma ocasião que eu estava dando aula, e aí me pediram para ver o pulso de uma aluna. Aí eu fui lá ver o pulso da aluna. Eu estou vendo o pulso. Você está grávida? Eu falei, estou. Os alunos estavam querendo me pegar para saber se eu estava vendo realmente o pulso ou não. Eu falei assim, muito bem. Mas é muito nítido. Você consegue perceber quando a mulher está grávida, você consegue perceber 2 pulsos, né? Você consegue perceber o pulso da mãe e você consegue perceber o pulso da criança. Obviamente, se a mãe tiver um quadro de deficiência de TI, vai ser um pouco mais difícil, né? Então, dependendo do curso dessa gravidez, do estado, né, energético dessa mãe, isso pode ficar um pouco mais dificultado, né? Vai exigir de você uma presteza, uma atenção maior, uma sensibilidade bem maior para você poder perceber. Mas é perfeitamente possível. Não só o estado de gravidez, como você também consegue perceber em que ciclo, né, em qual fase do ciclo menstrual de uma mulher ela está. Se ela está no período fértil, se ela não está no período fértil. Isso também você consegue ver. Não pelo pulso radial, mas você vê isso pelo pulso do pericárdio. Isso são coisas que a gente vai colocando, a gente não vai ficar descendo a esses detalhes, porque o mais importante do pulso é você conhecer o básico, o fundamental. A partir do momento que você conhece e domina o básico, aí a própria prática vai levando você a desenvolver isso. E pulso é prática. Pulso é prática. Quanto né? mais você tem o pulso, você vai aprender. Eu falo muitas vezes em aula, assim, aula de pulso. Quer aprender pulso? Vá visitar pessoas que estão doentes. Eu falo assim, fulano não veio hoje na aula porque está com mal-estar, teve diarreia e teve vômito. Vai lá visitar ele. Mas não é bem para visitar. É para ver o pulso de quem teve diarreia, quem está com deficiência de dinheiro. Fulano ganhou neném, foi parto normal. Nossa, vou lá ver o bebê. Mentira! Você vai lá para ver o pulso de quem acabou de ter de ganhar neném. Fulano infartou. Corre lá para poder ver o pulso do infartado. Vai fazer visita, né, no hospital e vai ver o pulso do paciente. Então, quanto mais pulso você vê dentro de um quadro, né, nosológico, dentro de uma pessoa que teve um transtorno, mais você vai aprender do pulso. Isso é muito, muito importante. Né? Eu sou dentista. Vai ver língua o dia inteiro, vai aprender muita coisa. Então, pulso, língua, diagnóstico de pulso e língua, tem que ser na prática. Mas quando você vai estudar isso, você tem que estar muito bem firme no básico, no fundamental do pulso.
no fundamental da língua. Não vamos... porque eu quero saber dos 28 pulsos clássicos. Não, peraí, vamos aqui na prática. E é muito detalhado, é muito bonito, tem muitos detalhes. Então, está falando, ai meu Deus, vamos ficar mais loucos ainda. Não, é ao contrário. É ao contrário. Você vai ficar menos louco porque você vai ter noção daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo. Né? E como você vai sentir o pulso. O que você está sentindo vai fazer sentido para você. Aquilo que você está vendo na língua vai fazer sentido para você. Aí você não vai ficar louco, não. Aí você vai fazer diagnóstico. Aí vocês vão ficar bom em diagnóstico. E é assim que vocês vão ajudar as pessoas. É assim que você vai ajudar mais as pessoas. É assim que vocês vão fazer a boa prática da acupuntura, a boa prática da medicina tradicional chinesa. Não é fazer você ficar mais louco. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É para não ficar louco que a gente precisa estar trabalhando isso. Mais alguma pergunta, Daniel? Não, por enquanto não. É justamente para deixar o Shen no seu devido lugar, né? Alojar o Shen. A partir do momento que você toma conhecimento, que você passa a pensar melhor, ou seja, o seu baço começa a controlar o seu rim, é assim que você perde o medo e não fica louco. É isso mesmo. Bom, Daniel, vamos... Fala. Pode falar. Não, falar para o pessoal continuar acompanhando a gente aí no nosso Instagram, que a gente já postou lá o calendário das lives. A gente vai estar sempre atualizando ali, colocando mais informações. E a partir da semana que vem a gente vai estar mandando, né, alguns materiais também, alguns slides para o pessoal. A gente vai fazer semana que vem um grupo no WhatsApp para quem quer se aprofundar mais nessa parte de diagnóstico, de pulso e língua. E a gente vai ter bastante coisa legal para a galera aí. E junho vai vir a imersão presencial, prática, aqui em Volta Redonda. E aí o pessoal já vai se preparando aí, a gente vai mandando as informações aí. Vamos começar a adiantar algumas coisas para o pessoal poder rever isso ou ver pela primeira vez. E quando chegar na imersão, já ter um conteúdo para facilitar melhor essa absorção e essa prática que a gente vai estar fazendo. Né? Vamos ficar por aqui, porque... Qual a próxima data, Daniel? Me esqueci agora. Semana que vem. Semana que vem, né? Acho que dia 17. Isso. Quarta que vem. Quarta que vem a gente está aí de novo. Se preparem, avisem as pessoas que nós estamos fazendo esse movimento e não esse elemento. A gente está fazendo esse movimento para poder trazer mais informação e deixar vocês menos loucos. É isso aí. Então, gente, até a próxima. Como eu coloquei hoje lá no Instagram e no status, participem e tragam as suas perguntas. Semana que vem tem mais, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado aos que estão presentes aí. A live fica gravada, né, Daniel? Isso. Depois eu vou baixar ela e mando para você os cortes. Tá certo, então. Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.